sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. A nossa meditação no capítulo 15 de João, versículo 17. João 15, 17. João 15, 17. Nós estamos em João 15 desde o início de março, né? Quando nós encerramos então o Apocalipse. Voltamos para João, capítulo 15. Estamos aqui nos textos mais importantes, mais relevantes, mais profundos da Sagrada Escritura. E nós estamos então aqui versículo por versículo. Hoje é o dia do versículo 17, cujo título, repita, Meu Mandamento. Quem disse isso? Jesus, né? E como ele diz, vamos ver agora o versículo bem pequenininho. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Repitam. Mulheres, homens, a última vez todos juntos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. O que Jesus está pregando aqui lembrando que essa pregação foi realizada aos principais 11 apóstolos de Cristo Jesus, que estavam reunidos com ele então desde a última ceia, aqui nas vésperas de Jesus dar a sua vida por nós. Judas Iscariotes já havia saído para trair Jesus, e ele estava então na companhia apenas dos 11 homens, digamos assim, 11 homens mais chegados dele durante o período que ele estava na terra. Glória a Deus. Esses 11 homens não estão mais na terra, né? Esses 11 homens aí agora já estão descansando no paraíso. Agora os homens mais chegados de Jesus somos nós. E ele está aqui falando conosco essas mesmas palavras. Aleluia. Para dizer para nós. Portanto, dentro de um texto como este, tá? Dentro de um texto como esse, tão importante, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, que só existe esse texto em um evangelho, o Evangelho segundo João. Não existe esse texto nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Faz parte apenas do que nós chamamos de a teologia joanina, né? Teologia aí do apóstolo João, que era um desses 11 apóstolos. E desses 11 apóstolos, ele era o mais íntimo de Jesus, que até no capítulo 13 é lido acerca dele, que durante a ceia ele estava com a cabeça recostada ao peito de Jesus. Não é? Então, João, este que a si mesmo se autodenomina, né, o apóstolo amado, ou o discípulo amado. Ele não tem nenhum problema de baixa autoestima. É bem alta mesmo a estima. Se sente realmente amado por Jesus. Você também se sente amado por Jesus? É maravilhoso a gente estar debaixo da influência do amor de Jesus. Aleluia. Portanto, dentro deste texto aqui, que o Senhor inspirou, dentre esses 11 homens, inspirou o apóstolo João a reproduzir por escrito, senão não chegaria até nós essa palavra, e essa palavra chegou agora até nós, é palavra do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dentro desse texto tão importante, Jesus não poderia deixar de falar, tá, da doutrina bíblica mais excelente de todas e que envolve todas as doutrinas bíblicas. É a doutrina do amor.
Por isso que o apóstolo Paulo, ao se referir a essa doutrina, abra na sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo usa o capítulo 13 para falar então acerca desse amor, acerca do amor. Ele introduz esse capítulo 13 com a última frase do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31, está escrito assim, 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Repita esse versículo 31 aí. Aleluia. Esse versículo 31 tem parte A e B. A parte A se refere a tudo que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12, ou seja, acerca dos dons espirituais. Ele cita aí 9 dons espirituais, que são dons do Espírito Santo, e que o Espírito Santo que habita em nós pode manifestar qualquer um desses dons para a edificação da igreja, para o bem de algum irmão, de alguma pessoa. Amém? Glória a Deus. A doutrina sobre dons, ela está abaixo da principal doutrina bíblica, muito abaixo da principal doutrina bíblica. Por isso que Paulo faz esse adendo, Encerrando o capítulo 12 acerca dos dons, ele diz, quer procurar com zelo os melhores dons? Procure, glória a Deus. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora, no próximo capítulo, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. O amor. O amor está acima de todos os dons, o amor está acima de todos os ministérios, o amor está acima de todas as obras, o amor está acima de todos os trabalhos, o amor está acima de todas as doutrinas, porque a Escritura diz, numa única frase que a gente lê 2 vezes, na primeira epístola de João, 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. A frase, repita aí, Deus é amor. Deus é amor. Amor é algo que faz parte da existência de Deus, faz parte da essência de Deus, faz parte da natureza divina. Deus não ama porque Ele tem amor, Deus ama porque Ele é amor. Repita de novo, Deus é amor. Deus é amor. Nós temos que ter muito cuidado ao repetir isso hoje, porque tem gente que tomou essa questão de que Deus é amor e sossegou em cima disso e está usando como desculpa de que Deus é amor, que ninguém precisa então se santificar, que ninguém precisa então se transformar, que ninguém precisa então mudar, que cada um pode permanecer nos seus pecados, tá? Cada um pode permanecer nos seus pecados, porque no final de tudo Deus é amor e salva todo mundo. Essa é uma heresia que existe por aí, chamada de universalismo, tá? Essa heresia, chamada de universalismo, ela prega que, porque Deus é amor, no final das contas, Ele vai salvar todo mundo. Porque Ele é amor, Ele ama todo mundo. Está correta essa doutrina? Não. De maneira alguma. Deus é amor. Mas preste atenção numa coisa. Preste atenção no que eu vou dizer para você e eu vou explicar. Então preste muita atenção. O amor não salva. Deus nos amou de tal maneira que nos deu aquele que salva. Quem salva é Jesus.
E Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Deus, por amor de nós, nos deu Jesus. Nos deu a sua palavra. A palavra é a verdade. O amor não salva. A verdade salva. A salvação não é uma atribuição do amor, mas uma atribuição da verdade. Jesus disse assim: conhecereis o amor e o amor vos libertará? O que foi que ele disse? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por amor, Deus é amor, por amor Deus deu a verdade. Quem crê na verdade, quem recebe a verdade, quem se submete à verdade, quem obedece à verdade, ganha salvação. Agora eu pergunto, quem não se converte à verdade, quem não obedece à verdade, o amor vai salvá-lo? Não. Mas é isso que estão pregando aí fora. Essa agora é a tonalidade das novas pregações que estão surgindo. Pregações no catolicismo, pregações no protestantismo, pregações em todo esse, entre aspas, cristianismo mundial que está aí. Para quê? Para justificar os pecados das pessoas com base no amor. Por exemplo, é com base no amor que muitas pessoas que fazem parte desse crescente movimento do LGBT, de gays, de lésbicas, de homossexuais, que querem aprovação para se casarem, para ter uma vida normal, como se fosse normal homem casar com homem, mulher casar com mulher, e muitos deles são crentes, muitos deles são evangélicos, e já existem até igrejas, tá? Chamadas igrejas inclusivas, igrejas da inclusão social, que inclui essas pessoas, que batiza essas pessoas, elas estão ceando, elas participam de igrejas, elas oram nessas igrejas, e tem até já igrejas que têm casal de pastores, 2 homens, um casado com o outro, e são os 2 pastores da igreja. E sabe qual é a justificativa que eles usam? É porque Deus é amor. Espera aí, Deus é amor, mas por amor Ele deu a verdade. E nessa verdade está escrito que homem é homem e mulher é mulher. Nessa verdade está escrito que Deus os criou homem e mulher. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Na Escritura, nenhum homem se une a outro homem para ser esposo desse homem. É bem verdade que na antiga aliança existiam algumas leis que não existem na nova aliança. Uma das leis que existia na antiga aliança era a lei da pena de morte para determinados pecados. No Novo Testamento não existe pena de morte. Se você fica por aí às vezes caindo na tentação de desejar que tenha pena de morte, no Brasil, por exemplo, tá? Que seja aprovada pena de morte, você está desviado da palavra. Pela palavra de Deus, não há mais pena de morte. Só quem tem direito de matar é Deus. Deus mata quem Ele quiser. Agora, pena de morte não existe. Tá? No Antigo Testamento existia. Inclusive no Antigo Testamento existia a pena de morte para o homem que se deitasse com outro homem ou para a mulher que se deitasse com outra mulher. Havia até pena de morte para o adultério, para a mulher que se deitasse com outro homem que não fosse o seu marido.
ou o marido que se deitasse com outra mulher que não fosse a sua. Era pena de morte o adultério. Muitos pecados ligados a relacionamento sexual, eles eram punidos com pena de morte, que era chamada de pena exemplar, para servir de exemplo para as outras pessoas. Essas pessoas teriam que ser apedrejadas em praça pública, diante de todo mundo, para que todo mundo temesse e não caísse no mesmo pecado, não seguisse o mesmo exemplo dessas pessoas. No Novo Testamento, a pena de morte foi abolida, mas continua sendo pecado o homossexualismo. Isso não foi abolido, continua sendo pecado. E quem está estudando comigo aqui toda sexta-feira, a Epístola de Paulo aos Romanos, se lembram de como nós passamos pelo primeiro capítulo, e como no primeiro capítulo Paulo coloca isso de maneira muito clara. Que homens ímpios, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram em desejo uns com os outros, e também a mulher, deixando as suas relações naturais, foram praticar relações contra a natureza, ou seja, mulher com mulher. Então, tanto o lesbianismo como o homossexualismo é condenado na Escritura Sagrada. E não existe lei que qualquer nação possa fazer que esteja acima da Sagrada Escritura. A Bíblia está acima de qualquer lei. A palavra de Deus está acima de qualquer lei. Qualquer lei que ultrapassar a palavra de Deus, nós não somos obrigados a obedecer essa lei, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Podemos ser presos e mortos por isso, mas essa é a verdade. Foi por isso que foram presos e mortos profetas, Jesus, apóstolos, discípulos. Por que ia mudar? O mundo é a mesma coisa de hoje, mundano da mesma maneira. Então, essas pessoas, o que há de diferente hoje é que essas pessoas que estão em pecados semelhantes a esses, querem usar a doutrina verdadeira do amor de Deus para se auto-justificar de seus pecados, dizendo que não é pecado não, Deus ama todo mundo e no final vai salvar todo mundo, porque Deus tem misericórdia de todo mundo, então Ele vai salvar. Pode continuar no seu pecado, pode continuar no seu adultério, pode continuar no seu alcoolismo, pode continuar no seu homossexualismo, pode continuar no seu lesbianismo, que Deus é amor, vai salvar todo mundo no final. É assim, irmãos? Não. É assim, irmãos? Não. Joga as câmeras neles aqui. É assim, irmãos? Não. Se eu for preso, vocês vão comigo. Vocês estão entendendo? Não é assim, irmãos. Viu? A palavra de Deus é a verdade. Por amor, Deus deu a verdade. Quem se submete à verdade tem salvação, porque a salvação está na verdade. Quem não aceita a verdade e quem não se submete à verdade, o amor não vai salvá-lo. Entenderam por que eu disse que o amor não salva? Alô? Entenderam por que eu disse que o amor não salva? O que salva? A verdade. Jesus é a verdade. Jesus salva. E a salvação começa na vida de uma pessoa pela conversão. E conversão é mudança de vida. Conversão é mudança de mente, para nos levar a uma maior transformação por meio da santificação. E essa transformação acontece pela mudança da mente, pela renovação da mente. A palavra de Deus renovando a nossa mente, a palavra de Deus destruindo na nossa mente os critérios do mundo que hoje as pessoas querem usar para se defender e se justificar dos seus pecados injustificáveis. A palavra de Deus é que tem que estar aqui na nossa mente e nós temos que levar, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, cada pensamento à obediência de Cristo Jesus. Bem claro?
É a verdade que salva. É na verdade que está a salvação. Oh, Deus amou o mundo inteiro? Amou, mas deu a verdade. Por amor ele deu a verdade. Quem rejeita a verdade, o amor basta para salvá-lo? Não. Tem que se submeter à verdade, porque é na verdade que está a salvação. Por isso, quando nós pregamos aqui sobre o amor de Deus, temos que sempre deixar esse alerta, irmãos. Porque essa doutrina do amor de Deus tem sido usada, tá, para ninguém se converter, para ninguém se transformar, para todo mundo se justificar dos seus pecados, porque Deus é amor. É umas caras lavadas por aí dizendo que Deus é amor. Não conhecem Deus coisa nenhuma. Porque Deus é amor que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. É esse amor que está aí descrito em 1 Coríntios, né, capítulo 13, que é o caminho sobremodo excelente, então, que o apóstolo Paulo coloca. E vamos ler só o versículo 6, falando sobre o amor, que esse amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Repita. Aleluia. Não se alegra com a injustiça. Toda injustiça, repita, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E repita, todo pecado é injustiça. Todo pecado é injustiça. Deus não se alegra com a injustiça, não. Mas se regozija com a... Por quê? Porque a verdade salva. O amor se regozija com a verdade. Por isso que quando Jesus foi batizado, Jesus, ao sair da água, abriu o céu e veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, ou seja, em quem eu me regozijo. O Pai se regozija no Filho, porque o Filho é a verdade. O amor se regozija na verdade. E é a verdade que salva. Aleluia. Muito bem. Sabendo disso, então, né? Voltemos lá para o amor. Porque por amor, Deus corrige, castiga a quantos ele recebe por filhos. Olha só, o verdadeiro amor de Deus, diferente desse amor falso que tem sido pregado por aí, o verdadeiro amor chama para correção, chama para disciplina, chama para santidade. O verdadeiro amor corrige. É o que nós lemos em Hebreus, capítulo 12. Vamos ver? Abra rapidamente aí na sua Bíblia. Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, o mesmo capítulo que fala da santificação. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que vocês leiam comigo do versículo 5, porque a palavra prega a si mesma, tá? Não precisa nem grandes explicações, a palavra mesma prega a si mesma. Lê comigo do versículo 4, né, para dar sentido aqui. Lê comigo do versículo 4, ok? E nós vamos ler, tem que ler do 4 ao 11, não tem como escolher um versículo desses, porque esse aqui é toda a temática que nós estamos falando agora. Que Deus, por amor a seus filhos, corrige seus filhos. Por amor a seus filhos, disciplina seus filhos. Por amor a seus filhos, Deus castiga seus filhos, para corrigi-los, para restaurá-los. Esse é o tema que nós vamos ler. Preparados aí? Vamos ler bem bonito? Todos juntos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais.
Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que vos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Que texto maravilhoso, amém? Só até o 11. Que texto maravilhoso, ele por si só prega, já está escrito aqui. Por amor, Deus esconde a mão dele para nos corrigir? Não. Ele nos corrige. Deus não poupa a vara. Deus não poupa correção para os seus filhos. Se alguém está sem correção é porque não é filho, é bastardo. Agora, se é filho de Deus, está debaixo de correção. E o nome dessa correção é santificação. Deus está trabalhando para nos santificar, a fim de que sejamos santos como Ele é santo. E nós somos, como a Giovana me disse hoje de tarde, estava conversando com a Giovana, ela falou assim: pastor, eu sou muito custosa. Eu falei para ela: não é só você não, nós somos custosos. Eu aprendi esse negócio aqui em Goiás, né? Custosos, né? Somos custosos. Nós precisamos de vara, precisamos de correção, precisamos de disciplina, e o Pai nos ama. Aleluia. O Pai nos ama. O Benício disse uma coisa ontem aqui na salinha aqui para a Tia Elaine. Tia Elaine falou para mim, o pastor Elaine falou para mim assim, o Benício falou assim, chama a Elaine de vovó, vovó Elaine. Todo dia que eu acordo cedo, né, eu oro para Jesus para eu não fazer feiura. Aí de noite, quando eu vou orar, eu fiz um monte de feiura. Porque está conhecendo que não pode fazer feiura, mas faz porque é a natureza. Tá? E o Pai nos recebe como filhos para corrigir essa natureza. Glória a Deus, amados. Para corrigir essa natureza. E você vê, começa desde crianças. Felizes essas crianças. Eu queria ser um Benício, que para ser corrigido nessa idade. Esperou até chegar a 18 anos, eu estava lotado de pecado até 18 anos. Quando comecei a ser corrigido. Uns começam mais tarde. Mas Jesus fala que aquele que começa desde criança, que de criança, ensina teu filho enquanto ainda é criança, que até quando for velho ele jamais se desviará, viu? Esses meninos que estão aqui dentro, Giovana, Benício, Gregório, essas meninadas, todos que estão ainda aprendendo realmente palavra, porque aqui eles não estão brincando de igrejinha, tá? Não estão brincando igual faz nas igrejas, brincando de coralzinho, brincando de teatrinho, brincando de crentinho. Eles estão aí dentro, mas aprendendo palavra tanto quanto vocês aqui. E vocês, pais, têm que ajudar em casa, lendo palavra com eles e orando com eles todos os dias. Esses meninos aí, ainda quando forem velhos, jamais se desviarão da palavra de Deus,
Porque o Espírito de Deus está escrevendo no coraçãozinho deles a palavra. Que menino, apontem para mim uma criança no mundo aí que já tem esse senso de que está fazendo feiura e que não deve. É o Espírito de Deus que está fazendo isso na vida dele. Tá? Tanta gente por aí se achando o máximo, né? E a menininha fala, pastor, eu sou muito custosa. Ela já sabe que tem isso porque o Espírito de Deus está falando no coração e ela vai crescer sabendo que o pai vai estar corrigindo, porque o pai ama. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. E pode chegar até necessitar uma disciplina mais forte, um castigo. Aqui no versículo 6 fala açoite, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Glória a Deus. Está prontinho para receber os açoites amorosos do Pai? Não é porque eles são amorosos que não vão doer, viu? Vai doer. Mas são amorosos. É o pai açoita por amor. Não é essa questão aí que às vezes hoje em dia muitos pais estão caindo de não corrigir seus filhos e eles pensam que não estão fazendo isso porque amam demais os seus filhos e pensam que vão ganhar o apreço do filho não corrigindo. Porque trabalha o dia todo, não tem tempo para ficar com o filho, e depois na hora que está com o filho não quer corrigir, não quer dar uma palavra mais forte, quer viver por aquela lei chamada lei da compensação, e nessa compensação não corrige os filhos. Aquele que não corrige o seu filho está traçando o caminho desse filho para o inferno. Entenda isso? Aquele que corrige o seu filho está colocando ele no caminho certo para o céu, que é Jesus. O Pai faz assim conosco. E nós lemos lá em Efésios que é do Pai que recebe o nome toda a família no céu e na terra. Nós todos temos uma família. É do Pai que recebemos o nome de família. Para, como o Pai, também aprendermos a ser corrigidos e corrigir aqueles que Ele coloca, né, sob nossa responsabilidade para fazê-lo. Em nome de Cristo Jesus. Resumindo, diga aí, o amor corrige. O amor corrige. Portanto, esse amor que está aí no mundo, que não aceita nenhuma correção, esse amor é verdadeiro? Não. É falso. Esse amor aí não é de Deus, não. O verdadeiro amor dá a palavra, e a palavra é a porta estreita, é o caminho apertado, a palavra é a vereda pela qual nós devemos andar. E sendo então alcançados pelo amor de Deus, o maior fruto que nós vamos colher por aprender de Deus, por aprender a disciplina de Deus, é aprender também a amar como Ele nos ama. A amar como Ele nos ama. Efésios 5:1, Paulo falou assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E logo em seguida ele vem, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Andai em amor, como Cristo vos amou. Quando Jesus diz aqui, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, ele está repetindo aquilo que ele já falou no capítulo 13, né? Esse aí é o capítulo 15. O que ele falou no capítulo 13, quando ele disse, João 13:34, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Repita. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele chama esse mandamento de novo mandamento, porque havia um antigo. O antigo mandamento que vinha lá no Antigo Testamento era
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus vem com um novo mandamento, tá? Amai-vos como eu, não mais como a ti mesmo, como eu amei você. Como eu vos... Por isso, quando chega no capítulo 15, ele repete isso no versículo 12, veja, capítulo 15, versículo 12, nós já pregamos aqui, está gravado aí para vocês. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Repita. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E repete mais uma vez no versículo 17, resumido. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Repitam. Escuta uma coisa. Por que no Antigo Testamento foi dado o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Porque esse era o mandamento que os crentes daquela época podiam obedecer, podiam cumprir, já que eles não podiam ter a plenitude do Espírito de Deus na vida deles. No Antigo Testamento, a ação do Espírito de Deus nos crentes, ela era uma ação limitada. Portanto, Deus não podia cobrar deles que eles amassem uns aos outros como Deus os amou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso vocês podem fazer. Então, Deus deu a eles um mandamento que eles podiam cumprir. Pela carência da força, da graça, do poder espiritual que só viria sobre o povo definitivo de Deus depois do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição e glorificação do céu, depois de completa a obra da salvação. Nós vivemos agora depois de Cristo. Nós somos os crentes da nova aliança. Nós somos os crentes para os quais agora Deus já enviou o Espírito Santo e nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5, texto fácil de decorar. Romanos 5, 5, que esse amor, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora que nós temos acesso à plenitude do Espírito Santo, não tem mais desculpa para dizer ama o teu próximo como a ti mesmo. Não. Agora nós temos amor suficiente para amar as pessoas e nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o poder do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Jesus manda porque nós podemos obedecer esse mandamento. Jesus manda porque nós podemos obedecer esse mandamento. Expulsa todo ódio do seu coração. Não haja lugar para ódio em seu coração. Não haja lugar para mágoa em seu coração. Não haja lugar para rancor em seu coração. Não haja lugar para ódio, porque se você tem ódio no coração, está dando lugar ao diabo. É aí que o diabo procura lugar. Não deis lugar ao diabo, Efésios capítulo 4. Nós damos lugar a outro Espírito, damos lugar ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós e que derrama o amor de Deus em nossos corações. Jesus estava tão cheio de amor por nós que ele fala assim, está profetizado no Antigo Testamento e Jesus cumpriu isso. Apresentei a minha cara para quem queria me arrancar a barba. Eu estou quase já nesse nível, né? Porque queria arrancar a barba. E apresentei as costas para aquele que queria me chicotear, para quem queria abrir nela longos sulcos. Sabe por que Jesus fez isso? Isaías 53, como ovelha muda, ele se entregou às mãos do tosquiador, não abriu a boca para reclamar, e lá humilhado, castigado, morrendo, sofrendo, ainda teve amor para pedir ao Pai, Pai, perdoa esse pessoal aqui porque eles não sabem o que estão fazendo.
são ignorantes, Pai, não sabem ajudar. Esse amor que estava ali em Jesus está em nós agora. É o mesmo amor que a Bíblia chama de ágape em grego, o amor que Jesus derrama em nossos corações. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba. É o amor de Deus. Agora dentro de nós. Jesus está mandando porque já nos deu condições totais para obedecer. Se obedecermos, provamos que somos de Jesus, porque ele disse aí para trás no outro versículo: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Começa daqui, amados. Vamos nos amar uns aos outros. Comece dentro da sua casa, da sua família. É o amor de Deus. O amor de Deus supera qualquer coisa. Deus nos dá esse amor. Não é um amor que vem de nós. É um amor que procede de Deus para nós. De nós não viria jamais. Mas procede de Deus para nós. Deus nos dá essa capacidade. O amor é um termômetro da nossa santificação. Do quanto que nós estamos alcançando santidade. Quanto mais santo você ficar, mais você vai ter amor. Mais você vai amar. A incapacidade de amar alguém, ela está denunciando na sua vida falta de santidade, falta de santificação. Por que você não consegue amar essa pessoa? Porque você está no pecado e não está se santificando desse pecado. Quanto mais você se santificar, o fruto que você vai colher disso é o amor. Porque o amor é a primeira e principal das 9 características do fruto do Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.